Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 73º encontro. Vamos trabalhar hoje Jeremias capítulo 31, do versículo 35 a 40. Os últimos versos do capítulo 31 querem referir sobre a certeza de que Israel irá reviver como povo, graças à onipotência e à sabedoria divina, e traça assim os limites de Jerusalém redimida. O Deus que controla a natureza, ele é criador, controla também a história da humanidade. O amor divino vem revelado como eterno e sem limites, e os seres humanos não são capazes de entender nem medir este amor divino, por causa da condição humana de criatura. O ser humano é frágil, inclusive na sua capacidade de conhecimento. Ouçamos então o trecho que nós vamos refletir. Jeremias capítulo 31, versículo 35 a 40. Assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Aquele que agita o mar e as ondas rugem. Aquele cujo nome é Javé dos exércitos. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Assim diz Javé, quando alguém puder medir o tamanho do céu nas alturas, ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei o povo inteiro de Israel, por causa de tudo o que ele fez, oráculo de Javé. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que Jerusalém será reconstruída para Javé, desde a torre de Ananel até a porta do ângulo. A corda de medir será estendida até a colina do Gareb e de lá até Goa. Todo o vale dos cadáveres e das cinzas, até o vale do riacho do Cédron, até o ângulo da porta dos cavalos, no lado do oriente. Toda essa área estará consagrada a Javé e nunca será arrasada ou destruída. Vejamos então o nosso comentário a esses pequenos versículos. No versículo 35 diz, assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite, aquele que agita o mar e as ondas rugem, aquele cujo nome é Javé dos exércitos. No juramento, Javé Deus apela para a sua atividade criadora. Aos astros que servem e obedecem no céu, o mar hostil que Deus domina, como Javé controla a natureza, assim também ele controla a história. Versículo 36. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Povo de Israel. É a estirpe de Israel. Aqui a alusão é ao reino do norte e também aquele pequeno resto da comunidade repatriada, que veio do exílio da Síria. Assim, nesses dois versículos, vemos a estabilidade das leis da natureza como prova da mesma estabilidade dos propósitos de Deus na história de Israel. Ao falhar a lei da natureza, no caso, a lei da natureza não falha nunca, Deus colocou uma lei que não falha, leis da natureza controlada por Javé, então, quando isso acontecer, Israel deixará de ser diante de Javé uma nação. Então isso nunca vai acontecer. Mas não. Israel sobrevive no resto.
As leis da natureza não falharam. Versículo 37. Assim diz Javé: quando alguém puder medir o tamanho do céu nas alturas, ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei o povo inteiro de Israel, por causa de tudo o que ele fez, oráculo de Javé. O ser humano não pode medir o universo, ele é limitado. Então, já que ninguém pode medir o tamanho do céu nas alturas, jamais um ser humano tem esse poder, nem mesmo nenhum ser humano pode examinar com cuidado as profundezas do alicerce da terra. Então, já que o ser humano não pode fazer isso, Javé também nunca rejeitará o povo de Israel. Mesmo que Israel tenha praticado tudo o que fez, rompendo com a aliança, Javé não pode rejeitar seu povo. Assim Deus, que está no alto do céu e o mais profundo da terra, assim ele pode desfazer toda a pequenez e mesquinhez humana. Seu amor é eterno, é imenso, sem medida humana. Então, nem mesmo o ser humano é capaz de defini-lo, nem os limites podem aprisionar Deus. Versículo 38. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que Jerusalém será reconstruída para Javé, desde a torre de Ananeel até a porta do ângulo. O ponto de partida é a porta de Ananeel, reconstrução de Jerusalém, que estava situada a nordeste da cidade. A porta do ângulo estava a noroeste. As medidas são tomadas em sentido anti-horário. Versículo 39. A corda de medir será estendida até a colina de Garebe e de lá até Goa. A colina de Garebe, já mencionada aqui no Antigo Testamento, que estava localizada ao oeste, identificada como a grande esplanada ao longo do muro oeste da cidade. Goa, não se sabe ao certo, mas indicações a colocam no ângulo sul. A Porta dos Cavalos está a leste, nas proximidades do Palácio Real. Versículo 40. Todo o Vale dos Cadáveres e das Cinzas, até o Vale do Riacho de Cédron, até o ângulo da Porta dos Cavalos, no lado do Oriente, toda essa área será consagrada a Javé, e nunca será arrasada ou destruída. Como já dissemos, a Porta dos Cavalos está a leste, Oriente. O Vale de Ben-Enon, Vale dos Cadáveres e das Cinzas, com a abolição dos sacrifícios de crianças, que era os sacrifícios feitos a Baal, aos Baalim, será purificado. A medida que vem descrita não é uma metáfora. Corresponde realmente à cidade destruída pelos caldeus babilônios e reconstruída por Neemias. Jerusalém será uma cidade inviolável para sempre. Então essa é a nossa reflexão, esse é o nosso texto, que nós refletimos sobre esse pedaço do Evangelho, do livro do profeta Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.